Olá, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Meu nome é Eduardo Souza. Eu sou professor de Direito Administrativo. E este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Como vocês já conhecem, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o quadro Tema do Dia. E hoje vamos falar de um tema muito importante para o direito administrativo. Nós vamos falar de um tema recorrente para as provas e exames da OAB. Vamos tratar das entidades da administração pública indireta. Já no segundo bloco, nós temos o quadro Pergunte ao Professor. Nele, recebemos as dúvidas do público e respondemos aqui no programa. É uma ótima oportunidade para você participar do nosso programa. Basta mandar as suas perguntas para o nosso e-mail, que é provafinal@aesapar.com. E no último e derradeiro bloco, nós temos o quadro X da questão, onde vamos aplicar na prática tudo o que dissemos nos 2 primeiros blocos. Colhemos 2 questões que já caíram no exame da OAB, relacionadas ao tema do dia, e vamos responder aqui no programa. Então, se você quiser saber mais sobre as entidades da administração pública indireta, saber um pouco mais sobre autarquia, sobre agência reguladora, sobre empresa estatal, vamos falar de Petrobras, vamos falar de empresas do Estado, então fique conosco, assista o nosso programa. Já voltamos com o primeiro bloco do nosso programa. Vamos tratar do tema do dia e hoje vamos falar especificamente sobre um tema muito importante no direito administrativo, que são as entidades da administração pública indireta. Com esse tema, nós vamos poder tratar de todas as figuras que colaboram com as atividades administrativas. Aqui, por exemplo, se enquadram autarquias, se enquadram as fundações, aqui nós vamos falar das empresas estatais, vamos falar das agências e até vamos comentar sobre os consórcios públicos. Ótimo, mas em primeiro lugar nós temos que entender quando que o Estado vai se utilizar dessas entidades da administração pública indireta. E é por esse ponto que eu começo. A Constituição Federal designa uma série de competências administrativas ao Estado. Como todos nós sabemos, a sociedade, para ter uma boa convivência coletiva, ela necessita do Estado para prestar os serviços essenciais e aqueles serviços que também são úteis, cômodos à coletividade, justamente para harmonizar o convívio das pessoas. Esses serviços, eles são previstos na própria Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal está dito que o Estado é responsável por fornecer educação, por fornecer segurança pública, por fornecer saúde à população. Lá está dito que o Estado é responsável em dar o saneamento básico, ou mesmo prestar não serviços estritamente essenciais, mas serviços cômodos, como, por exemplo, luz elétrica, como, por exemplo, gás encanado, como, por exemplo, prestar serviços de telefonia, de televisão e assim por diante. Ótimo. Essas competências estão colocadas na Constituição Federal e estão a cargo do Estado prestar. Só que o Estado, muitas vezes, ele não tem condições de prestar pela própria estrutura dele. Quem seria a própria estrutura dele? Eu estou me referindo aos entes federados. O Estado é formado por entes federados, por pessoas jurídicas de direito público. Então, eu estou me referindo aqui à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nem sempre
A União, o Estado, o Distrito Federal ou os municípios, eles têm condições de prestar todos os serviços que a população precisa. Ora, os serviços são estritamente administrativos, ora até serviços econômicos. Então, nem sempre o Estado tem condições de diretamente prestar esses serviços. Por quê? Porque esses serviços, às vezes pela própria complexidade deles, exigem uma administração indireta, uma administração descentralizada, exigem uma entidade específica para prestá-los. Então, vamos escolher aqui alguns exemplos. Eu vou citar aqui um exemplo importante. Vamos imaginar a Previdência Social. A Previdência que cuida dos inativos, né, da remuneração dos inativos, aquelas pessoas que já chegaram numa certa idade, e cuida também de assistência e seguridade social. Então, são serviços complexos. É óbvio que a administração, para cuidar de previdência social, assistência social, seguridade social, precisa de um especialista. Ela não pode deixar na estrutura central da União, por exemplo. Então, o que o Estado faz? Ele convoca um especialista. Ele delega a execução desse serviço, previdência, assistência, seguridade, para um especialista. E aí, a gente tem um caso concreto, que são as autarquias. Por exemplo, para prestar a previdência social, designou-se uma autarquia chamada INSS para cuidar dessa tarefa. Outras tarefas de dificuldade igual, como por exemplo, cuidar das questões relacionadas à distribuição de terras, à reforma agrária, o Estado também escolheu um especialista, uma outra autarquia. E aí resolveu passar esses serviços para o INCRA, que é uma autarquia federal. Então, as autarquias, elas podem auxiliar o Estado na prestação de certas atividades que, pelo grau de complexidade, precisam de um ente especializado. O mesmo se aplica quando a atividade envolve uma atividade econômica. Então, por exemplo, quando o Estado precisa explorar o petróleo, olha a complexidade disso, refinar o petróleo, fazer combustível, produzir roupas baseadas em petróleo, fazer lubrificantes e etc., precisa de uma empresa especializada. E outra, o Estado, via de regra, não pode operar na atividade econômica, mas para fins de segurança nacional, ele pode excepcionalmente entrar. Este justamente é o caso do petróleo. O petróleo é um bem de segurança nacional. Então, nesse sentido, como é um bem de segurança nacional, o Estado criou a Petrobras, criou uma especialista, criou uma empresa estatal. A mesma coisa pode-se falar para a atividade bancária, e aí nós temos o Banco do Brasil como exemplo e a Caixa Econômica Federal, dentre outras empresas. Professor, mas me fala uma coisa, e se for uma atividade de regulação de algo complexo, como é que se faz para colocar um especialista? Nestes casos, regulação, por exemplo, da telecomunicações brasileira, regulação da energia elétrica brasileira, regulação das concessões de transporte aéreo, o que criou-se? Criou-se agências reguladoras para regular estas relações entre empresas privadas e o poder público titular destes serviços. Nesse sentido, criaram, por exemplo, a Anatel, que cuida das telecomunicações, a ANEEL, que cuida da energia, a Anvisa, que cuida do saneamento, criou-se a ANAC, que cuida das questões relacionadas ao transporte aéreo nacional. Ótimo. Então, o Estado, quando tem atividades muito complexas, ele pode delegar essas atividades para verdadeiros especialistas. Quando ele faz isso, uma das formas que ele pode fazer isso é se utilizar das entidades que compõem a administração indireta.
Excepcionalmente, ele pode desviar da administração indireta e passar diretamente para um concessionário privado. São os casos das concessões dos serviços públicos, são os casos, por exemplo, das concessões de rodovia, as concessões de ferrovia, que estão sendo muito discutidas ultimamente nos jornais. Nós temos aí, por exemplo, quem cuida da administração de muitas das estradas, Bandeirantes, Raposo Tavares, muitas das estradas distribuídas pelo Brasil de concessionários de serviço público. Estas são empresas privadas e não entidades da administração pública. Então, separa o joio do trigo. Não vamos confundir as entidades da administração pública com a concessão de serviços públicos para particulares. Um outro bom exemplo de quando o Estado não se utiliza das entidades da administração pública, recorrendo diretamente aos particulares, são o caso das concessões de ônibus. Geralmente, concessão de ônibus, ela é delegada com exclusividade para as empresas privadas. Assim, o Estado não se utiliza da chamada administração indireta. Professor, nós podemos dar um conceito sobre administração indireta? Claro. Se você tiver aí um tempo para fazer até uma anotação, faça a anotação dos principais pontos. As entidades da administração indireta são pessoas jurídicas de direito público, que prestam serviços públicos, ou pessoas jurídicas de direito privado, que prestam serviços ou exploram atividade econômica de interesse do Estado. Então, a administração indireta é formada ou por pessoas jurídicas de direito público que prestam serviços públicos, ou seja, realizam a mesma atividade que o Estado principal realiza, ou seja, a administração central, União, Estado, Distrito Federal, né? Pode ser que a atividade, sendo muito complexa, ele passe por um braço dele, ou seja, uma entidade que tem a mesma personalidade jurídica que ele, para realizar este serviço de maneira específica, concentrada, especializada. Ou, se for uma atividade de exploração econômica, ele pode se utilizar das empresas estatais. Se for um serviço público, por exemplo, os Correios, que é bem remunerado para mandar e cuidar de todo o serviço postal brasileiro. Então, ele pode usar entidades, pessoas jurídicas de direito privado, para tanto prestar serviços públicos econômicos, como explorar diretamente a atividade econômica. Aí são os casos dos bancos que eu citei, e é o caso também da Petrobras. Ótimo, já definimos. Agora falta elencar quais são as entidades que compõem a chamada administração pública indireta. Vou citar uma de cada vez. Estou falando de quê? Primeiro, autarquias. Depois, fundações governamentais. Logo em seguida, empresas públicas, sociedade de economia mista, agências que se dividem em reguladoras e executivas, e a última, associações públicas, que são os consórcios públicos constituídos em pessoas jurídicas de direito público. Então, professor, quem compõe a chamada administração indireta? Nós temos seis entidades diferentes. Autarquias, fundações governamentais, empresas públicas, sociedade de economia mista, agências e associações públicas. Ótimo. Vou aproveitar esse tempo e vou fazer uma definição para cada uma delas. Vamos começar com as autarquias. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público, que são criadas por lei. Para quê, professor? Para prestar serviços públicos. Significa, a autarquia, ela é praticamente o Estado. Uma pessoa jurídica de direito público,
criada por lei para prestar serviço público. Mais ou menos, portanto, como os entes federados, que são pessoas jurídicas de direito público que prestam serviços públicos. A autarquia é igual. Então, continuando no conceito, pessoa jurídica de direito público, criada por lei para prestar serviço público, adotando as mesmas regras que adota o Estado, ou seja, adotando o regime jurídico administrativo. Em outras palavras, tem que licitar, tem que fazer concurso público, tem que publicar seus atos, passa por controle, adotando o mesmo regime jurídico que o ente criador, que o Estado principal, a administração direta, né? Ou seja, o regime jurídico administrativo, e passando por controle tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Então, passa por controle dos poderes Executivo e Legislativo. Esta, portanto, é a autarquia. Só para fechar o conceito, é pessoa jurídica de direito público, criada por lei para prestar serviço público, adota o regime jurídico administrativo e passa por controle do Executivo e do Legislativo. Fechamos o bloquinho da autarquia e já podemos passar para as fundações públicas. As fundações públicas, por incrível que pareça, são pessoas jurídicas de direito privado. Porém, adotam o regime jurídico administrativo. Ou seja, elas adotam o mesmo regime das autarquias, ou seja, o mesmo regime da administração direta, o mesmo regime dos entes federados. Por isso, você também aplica aqui aquelas regras. Você precisa fazer licitação, a fundação precisa fazer concurso público, a fundação tem que publicar seus atos, a fundação tem que respeitar a orçamentação, passa por controle. Estas são as fundações governamentais. Pessoas jurídicas de direito privado, apesar de ser de direito privado, elas adotam o regime jurídico do direito público. Então, é só de direito privado por uma obrigação legal, porque o regime jurídico é de direito público. E elas são criadas para prestar serviços sociais, como, por exemplo, assistência social, educação, lazer e assim por diante. Então, para prestar serviços sociais, ao invés da autarquia, geralmente utiliza-se da fundação governamental. Fechamos a fundação, já podemos entrar na empresa pública e na sociedade de economia mista. Como a diferença entre elas é muito simples, vou fazer um conceito único para ambas. Ou seja, vou fazer um conceito para empresa estatal. O conceito para empresa estatal já unifica tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista. E aí, quem são as empresas estatais? As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, são muito parecidas com as nossas empresas. As empresas criadas por particulares. Só tem uma diferença, o Estado está dentro delas. Já que o Estado está dentro delas, elas só podem ser criadas mediante autorização legislativa. Mas veja a diferença para a autarquia. Enquanto a autarquia é criada por lei, a empresa estatal não precisa de tudo isso, basta uma autorização legislativa. E a empresa estatal, ela pode tanto prestar serviço público, como ir além, coisa que o Estado não pode. Ela pode explorar a atividade econômica. É óbvio que ela só vai explorar a atividade econômica se essa atividade econômica configurar algo que coloque em risco a segurança nacional ou algo de relevante interesse coletivo. Se for uma atividade de relevante interesse coletivo, ou uma atividade que envolva a segurança nacional, pode ser explorada por empresa estatal. Ótimo, então vamos recapitular. A empresa estatal é uma pessoa jurídica de direito privado e sua criação depende de autorização legislativa,
ela pode tanto prestar serviços públicos como explorar atividade econômica e adota um regime jurídico misto. Ou seja, na maior parte das vezes é privado o regime jurídico. As regras que você aplica, na maior parte das vezes, são as regras de direito privado, ou seja, são as mesmas regras aplicadas às empresas privadas, às nossas empresas. Porém, como ela tem o Estado dentro dela, algumas regras de direito público devem ser observadas. Então, o regime jurídico é misto. E essa empresa estatal também passa por um controle, por uma fiscalização dos poderes executivo e do poder legislativo. Quando eu falo poder legislativo, você tem que ler Tribunal de Contas. Ótimo. Fechamos a empresa estatal, vamos passar agora a tratar das agências. O que são agências, professor? As agências são autarquias ou, excepcionalmente, fundações governamentais que ganham o atributo de agência. Então, se as agências são autarquias, você tem que aplicar praticamente as mesmas regras e o mesmo conceito aplicado às autarquias. Isso significa que a agência é uma pessoa jurídica de direito público via de regra, porque via de regra ela é uma autarquia. E qual é o regime jurídico que ela adota? Quais são as regras que ela adota? Adota as mesmas regras da autarquia, ou seja, as regras que se aplicam ao Estado, de licitar, de fazer concurso e assim por diante. Estas, portanto, são as agências. É óbvio que a agência tem certas peculiaridades, como, por exemplo, ela tem uma maior autonomia em relação às autarquias comuns. Por quê? Porque o executivo influencia menos, tendo em vista que os dirigentes das agências, eles possuem cargos de mandato fixo, então eles não têm medo de exoneração, então eles têm uma liberdade maior para administrar a agência. E para finalizar, vamos falar das associações públicas, associações que são os consórcios públicos. Os consórcios públicos, eles são entidades formadas através de um contrato assinado pelos entes políticos ou por outras entidades da administração indireta. E eles formam uma pessoa justamente para cuidar de um assunto de interesse comum. Logo, a partir do momento da sua formação, ele ganha uma personalidade jurídica, ou seja, ele vira um sujeito de direitos e obrigações. Quando ele vira um sujeito de direitos e obrigações e adota a personalidade de direito público, este consórcio que forma uma personalidade de direito público recebe o nome de associação pública e passa a integrar a chamada administração indireta, ou seja, passa a ser uma entidade que está no grupo das entidades da administração indireta. Acho que abordamos o tema do dia em sua plenitude. Então, faço aqui o encerramento deste bloco. Mas não vá embora. Fique conosco, porque no próximo bloco nós vamos responder as dúvidas do público. Então, te aguardo no próximo bloco. Já voltamos. Agora com o segundo bloco do nosso programa, vamos falar do quadro Pergunte ao Professor. Esse quadro, nós vamos responder às dúvidas do público relacionadas ao tema do dia. Então, para a gente não demorar muito e aproveitar 100% do quadro, eu já vou pedir a primeira pergunta. Qual é o regime jurídico das autarquias? Uma excelente pergunta essa daí. Regime jurídico das autarquias. Nós temos que a autarquia ela é como se fosse um longa-manos do Estado. Ou seja, nós temos as atividades que o Estado presta, porém prestado por um especialista no caso.
né? Então o Estado lá tem a atividade, e eu já citei alguns exemplos, cito novamente, acho que o caso da Previdência Social, Assistência Social, Seguridade Social, nós temos que esta é uma obrigação estatal. Porém, o Estado delega para um especialista, tendo em vista a complexidade do assunto, o risco do assunto, as pessoas envolvidas que não podem ficar sem aposentadoria ou sem a assistência em caso de acidente ou em caso de morte. Então, delega essa atividade para um especialista, seria uma autarquia, que é o nosso INSS. Ótimo. Quando ele faz isso, o que ele transfere? Ele transfere uma atividade típica estatal para uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, para uma pessoa que tem a mesma qualidade jurídica que o próprio Estado. Significa que ele transfere, junto com a atividade, todos os direitos, todas as prerrogativas, todos os deveres contidos na lei para o exercício dessa atividade. Significa que ele transfere, junto com a atividade, todas as regras que regulam esse dado serviço. Se o Estado, ele respeita e é submisso a regras especiais, a regras que chamamos de normas de direito público, regras que se aplicam ao Estado e não ao particular, é óbvio que junto com a delegação do serviço, ele passa essas regras especiais. Nós sabemos que o Estado, na relação com o particular, nas suas relações jurídicas, ele precisa atender o interesse de todos. Por isso, há princípios contidos nas regras do Estado que colocam o Estado em posição de privilégio, em posição de supremacia, ou seja, as normas que regulam o Estado e que são transferidas para a autarquia, transferem automaticamente para a própria autarquia um princípio chamado supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E, ao mesmo tempo, transfere os deveres, que estão no princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração pública. E falo administração que envolve tanto a direta quanto a indireta. Significa que a administração terá certos poderes. Por exemplo, não pode haver greve que pare o INSS, porque se trata de um serviço público. Então, a greve total dos seus funcionários será considerada ilegal. Isso decorre de um poder, de uma prerrogativa dada pelas leis transferidas à autarquia quando da passagem desse serviço, que é o princípio da continuidade do serviço público. Mas também impõe à administração, impõe a essa dada autarquia, o INSS, e todas as autarquias, tá? O dever de cuidar muito bem do patrimônio público. Então, ela não pode contratar pessoas sem concurso, ela não pode contratar empresas para prestar serviços sem uma dada licitação, ela tem que apresentar suas contas à população, publicando seus atos, e o mesmo se diz em relação a apresentar todo o orçamento dela e todas as contas, os seus gastos, para os tribunais de contas, para sofrer o devido controle pelo Legislativo. Então, gente, concluindo, qual que é o regime jurídico das autarquias? É o mesmo do Estado, ou seja, um regime de privilégios e de sujeições, um regime de supremacia e um regime de obrigações, de deveres. Este é o regime jurídico das autarquias. Chamamos ele de regime jurídico administrativo. Por quê? Porque é regulado pelas normas de direito público e não pelas normas que regulam o particular, mas sim pela Constituição Federal e por normas especiais. Bom, acho que finalizamos a primeira pergunta. Eu já vou pedir, então, logo na sequência, a próxima pergunta. Pode soltar a pergunta 2. Regime jurídico das empresas estatais? Ótima pergunta também. Vem no mesmo contexto do regime jurídico das autarquias. Agora, para falar das empresas estatais, a dificuldade aumenta um pouquinho. Por quê? Porque as empresas estatais, via de regra, elas ganham dinheiro. Ela é uma empresa, então ela visa o lucro. Ela se assemelha, portanto,
as empresas dos particulares. Só que tem um detalhe, o Estado está lá dentro. Como o Estado está lá dentro, então alguns direitos e obrigações decorrentes das normas de direito público são aplicados. Porém, na maior parte das vezes, a regulação se dá mesmo pelas normas do direito privado. Então, se você quer saber exatamente quais são as regras, qual é o regime jurídico, quando eu falo regime jurídico, tá, gente? Eu estou falando de quais normas se aplicam às empresas estatais. É isso que é o regime jurídico. Então, se você quer saber mesmo qual é o regime jurídico, então já saiba. Na maior parte das vezes, são as normas de direito privado. Mas quais normas, professor? Estou me referindo ao Código Civil, estou me referindo à CLT, que é as leis da consolidação das leis do trabalho, estou me referindo às normas tributárias e estou me referindo às normas das sociedades. Por exemplo, a norma privada da sociedade anônima. Estas são as regras que se aplicam às empresas estatais. Praticamente, todas as regras que se aplicam às empresas privadas. Mas, professor, você não acabou de falar que tem regras de direito público que também se aplicam às empresas estatais? Sim, eu acabei de falar isso. Só que são poucas regras. Eu vou elencar estas regras aqui para vocês. Tá? Então, qual que é a regra principal? É aplicar a norma de direito privado, ou seja, aplicar o chamado Código Civil. Primeira regra, Código Civil e mais legislações de direito civil. Segunda regra, aplicar a CLT, que são as regras que regulam os contratos de trabalho. Terceiro lugar, aplicar as regras tributárias. Em quarto lugar, aplicar as regras aplicáveis à sociedade, às empresas. Pronto. E do direito público, o que eu aplico? A Constituição foi taxativa. Ela diz que você precisa respeitar, em primeiro lugar, as licitações, em segundo lugar, os contratos administrativos e, em terceiro lugar, o controle feito pelo Tribunal de Contas. Então, você precisa fazer contratos com base nos princípios do direito administrativo, fazer a escolha da pessoa com base nos princípios do direito administrativo, ou seja, a licitação, e mostrar tudo isso para o chamado Tribunal de Contas. Então, estas são as regras de direito público. Estas são, melhor dizendo, as principais regras de direito público que se aplicam às empresas estatais. Excepcionalmente, algumas outras regras podem se aplicar, mas isso vai depender do caso concreto. Vai depender, por exemplo, da prestação ou não de serviços públicos. Eu acho que o basicão, o suficiente para a gente testar o OAB, fazer exame, passar concurso, são estas informações. Então aí, só para ponderar, a maior parte das regras de direito privado, mesmo as regras que se aplicam às empresas que nós realizamos, que nós formamos, né? Porém, excepcionalmente, algumas regrinhas de direito público se aplicam a elas também. Então, acabamos, acho que, de responder essa pergunta, uma pergunta muito importante, e eu já posso pedir a próxima. Qual a diferença entre empresa pública e a sociedade de economia mista? Ótimo. Nós temos aqui diferenças que não envolvem as regras jurídicas, né? Porque, com relação às regras jurídicas, se é direito privado, se é direito público, nós já tecemos considerações. E essas regras se aplicam indistintamente, tá? Para a empresa pública e para a sociedade de economia mista. Porém, no primeiro bloco do nosso programa, nós fizemos um conceito único para falar de empresa estatal, que também abarca tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista. Então, agora, seria interessante separar o joio do trigo. Ou seja, qual é a distinção entre a empresa pública e a sociedade de economia mista?
vamos falar das regras, e essas regras são meramente formais. Então é bem tranquilo de responder isso. E um detalhe importante, é tranquilo de responder, é fácil, são poucas diferenças e tem uma exigência muito grande nas provas de concurso público. A diferença é a seguinte, a primeira diferença diz respeito ao capital. Capital social. Qual dinheiro cria a sociedade? Se for uma empresa pública, o capital social, o dinheiro que cria a sociedade, é um dinheiro homogêneo, ou seja, 100% público. Isso não significa que ela não pode ter sócios. A empresa pública, ela pode ter sócios, mas seus sócios devem ser pessoas jurídicas de direito público. Então, nós podemos, por exemplo, montar uma empresa com 5.000 municípios. Uma empresa pública, 5.000 sócios. Cada um dá um pouquinho do seu patrimônio para o capital dessa empresa. Mesmo ela tendo 5.000 sócios, essa empresa continua sendo uma empresa pública. Por quê? Porque o capital dela continua sendo 100% público. 100% recursos do poder público. Logo, é uma empresa homogênea, empresa pública. A sociedade de economia mista, a diferença está no próprio nome. A sociedade de economia mista, ela tem a formação do capital dela de maneira mista, ou seja, pública e privada ao mesmo tempo. Então, é parte capital público e parte capital privado. Por isso, sociedade de economia mista, por isso misto, misturado. Tá? Só que tem um detalhe importante aqui. Como envolve dinheiro público, há uma obrigação ao poder público. Mais de 50% das ações votantes que formam esse capital devem ser públicas. Por quê, professor? Porque se se trata de dinheiro público, não pode ficar na mão da iniciativa privada. E para finalizar, a última diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista está justamente na forma societária. A empresa pública, ela possui forma societária livre, ou seja, ela pode adotar qualquer forma societária em direito admitida. Então, professor, ela pode ser uma SA? Claro que pode ser uma SA. Pode ser qualquer forma societária em direito admitido. Professor, ela pode ser uma sociedade limitada? Claro que pode, ela pode adotar qualquer forma. Já a sociedade de economia mista tem uma rigidez em relação a isso. Ela só pode adotar a forma de SA. Então, são duas diferenças. A primeira diferença vai estar no capital social. Empresa pública, homogêneo, capital 100% público. Sociedade de economia mista, mista, porém, lembre-se, mais de 50% das ações votantes precisam ser públicas. O controle tem que ficar na mão do público. Segunda diferença está justamente na forma societária. A empresa pública adota a forma livre, pode adotar qualquer forma societária em direito admitido. Já a sociedade de economia mista, não, ela obrigatoriamente tem que adotar a forma de SA. Fechamos a terceira, vamos para a quarta. É correto afirmar que as agências são autarquias? Sim, é correto afirmar que as agências são autarquias, sim. As agências, elas são autarquias, com relação às agências reguladoras, elas são sempre autarquias. Elas são autarquias em regime especial. Elas são autarquias com maior liberdade do que as autarquias comuns, do que o INSS, do que o INCRA e assim por diante. As agências, a ANAC, a Anatel, a ANEEL, ANA, Anvisa, as agências são autarquias em regime especial. Por quê? Porque elas têm maior liberdade administrativa, elas têm maior autonomia. Em relação a quem? Em relação ao ente criador. Quem cria é a União, quem cria é o ente federado, são os estados que criam as autarquias, o Distrito Federal cria a autarquia e os municípios. Eles são os criadores dessas autarquias. Óbvio, criadores, porém com aprovação legislativa, elas são criadas através de lei. Mas o criador, o idealizador dessa necessidade
é o executivo, é o poder central, ok? Só que elas são criadas e quando se constituem em agências, elas têm uma liberdade maior. Por quê? Porque quem indica o dirigente da agência, como na autarquia, é o chefe do executivo. Porém, na autarquia comum, o chefe do executivo tem a prerrogativa de substituir este dirigente. Da mesma forma que ele tem a liberdade de indicar, ele tem a liberdade de exonerar. Isso é a autarquia comum. Na agência reguladora, não acontece isso. Ele indica, porém, ele não tem a prerrogativa de exonerar. Porque o regime especial das autarquias garante a elas uma autonomia maior. Por quê? Constitui cargos fixos dos dirigentes. Então, o presidente ou o governador, enfim, o chefe do executivo indica e não consegue exonerar. Por isso, ele tem uma maior liberdade administrativa. Então, é correto afirmar que são. Só que tem uma exceção. Quando a agência é uma agência executiva, ela pode ser tanto uma qualificação dada a uma autarquia, como uma qualificação dada a uma fundação governamental. Então, tome cuidado com essa dica. Nas provas, pode ser exigido sobre agência executiva. E quando for exigido sobre agência executiva, você tem que tomar esse cuidado, que nem sempre uma agência executiva, ela deriva de uma autarquia. Ela pode também derivar de uma fundação governamental. Então, segue a dica aí para vocês e já posso pedir a próxima pergunta. Os consórcios públicos fazem parte da chamada administração indireta? Toma cuidado aqui também. Os consórcios públicos, eles fazem parte da chamada administração indireta? Depende. Porque nem todos os consórcios, eles fazem parte da chamada administração pública indireta. Os consórcios, como eu já disse no primeiro bloco do nosso programa, os consórcios eles são formados através de um contrato, celebrado entre entes federados ou entre entes federados e outras entidades da administração pública indireta. E aí, o consórcio vai desenvolver atividades de interesse comuns dos seus consorciados, dos entes federados ou dos entes com entidades da administração indireta. Então, o consórcio vai desenvolver atividades de interesse comum. Se a atividade for uma atividade estritamente administrativa, com certeza o consórcio adotará uma personalidade jurídica de direito público. Em se adotando uma personalidade jurídica de direito público, a denominação deste consórcio passa a ser de associação pública. A associação pública, esta sim, faz parte da chamada administração pública indireta. Porém, se a atividade exercida pelo consórcio não configurar uma atividade estritamente administrativa, não se caracterizar como um verdadeiro serviço público, então, este consórcio não adotará a personalidade jurídica de direito público, mas sim a personalidade jurídica de direito privado. E aí, neste caso, ele não recebe a denominação de associação pública, permanecendo com o nome de consórcio público. O consórcio público, que se constitui em pessoa jurídica de direito privado, ele não integra a chamada administração pública indireta. Então, isso é quase que uma pegadinha dos concursos e dos exames da OAB. Você tem que tomar muito cuidado. Somente a associação pública integra a chamada administração pública indireta, que são quem? A associação pública são os consórcios públicos que se constituem em pessoas jurídicas de direito público para prestar atividades típicas administrativas, ou seja, para prestar os verdadeiros serviços públicos.
Gente, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Eu renovo aqui a oportunidade de você também participar do nosso programa. Este é o bloco que você participa, é o quadro Pergunte ao Professor. Mande um e-mail para a gente, que é o provafinal@aesapar.com. Mas não termina por aqui o nosso programa não. Temos ainda o nosso terceiro bloco, que é o X da questão. Vamos aplicar na prática tudo o que vimos nos 2 primeiros blocos. Eu aguardo você no nosso próximo bloco. Já voltamos agora com o terceiro bloco do nosso programa. O quadro é o X da questão. Nele, nós vamos responder perguntas que já caíram nos exames da OAB, nos últimos exames da OAB. Nós vamos colocar aqui questões relacionadas ao tema do dia, ou seja, as entidades da administração indireta, e vamos aplicar na prática tudo o que vimos nos 2 primeiros blocos do nosso programa. É óbvio que este bloco ele é bem rápido, então não podemos perder mais tempo. Eu vou direto para a primeira questão. A primeira questão diz respeito ao 7º exame da OAB unificado e diz assim: a empresa pública Federal X, que atua no setor de pesquisas petroquímicas, necessita ampliar sua estrutura para a construção de 2 galpões industriais. Para tanto, decide incorporar terrenos contíguos à sua atual unidade de processamento, mediante regular processo de desapropriação. Opa, empresa pública desapropriando. A própria empresa pública declara aqueles terrenos como de utilidade pública e inicia as tratativas com os proprietários dos terrenos, que, entretanto, não aceitam o preço oferecido por aquela entidade. Neste caso, primeira alternativa. Se o expropriante alegar urgência e depositar a quantia arbitrada de conformidade com a lei, terá direito a emitir-se provisoriamente na posse dos terrenos. B. A desapropriação não poderá consumar-se, tendo em vista que não houve concordância dos titulares dos terrenos. C. A desapropriação demandará a propositura de uma ação judicial e, por não haver concordância dos proprietários, a contestação poderá versar sobre qualquer matéria. D. Os proprietários poderão opor-se à desapropriação, ao fundamento de que a empresa pública não é competente para declarar um bem como de utilidade pública. Meus amigos, temos aqui um caso típico de algo que foi tratado nos 2 primeiros blocos do programa. Veja, no segundo bloco do programa, nós tivemos uma pergunta que dizia assim: qual o regime jurídico das empresas estatais? Ou seja, quais são as regras jurídicas que se aplicam às empresas estatais? E falamos naquele bloco o seguinte: as empresas estatais, elas adotam um regime de direito privado, ou seja, o regime do Código Civil. Só, excepcionalmente, algumas normas de direito público. Quais normas de direito público? Licitação, contratos administrativos e controle. Desapropriação não está neste rol de direitos públicos que são transferidos à empresa estatal. Logo, para responder essa pergunta, é muito simples. Ora, se ela respeita o direito privado, a transferência de propriedade entre particulares, segundo as leis civis, se dá pela compra e venda e não pela desapropriação. Desapropriação é uma prerrogativa de entidade pública, é uma prerrogativa da administração pública, dos entes federados e, excepcionalmente, de algumas autarquias. Portanto, não é uma prerrogativa da empresa estatal.
não é uma prerrogativa de empresa pública e sociedade de economia mista. Logo, o X da questão só pode ser uma. É a letra D de dado. X da questão, letra D de lado, vou ler de novo só para ficar gravado. Olha lá, para gravar, D de dado. Os proprietários poderão opor-se à desapropriação, ao fundamento de que a empresa pública não é competente para declarar um bem como de utilidade pública. Então chegamos aí ao X da questão. X da questão, letra D. Sem perder mais tempo, já vamos para a próxima questão. Essa diz respeito a um exame ainda mais novo, é o 8º exame de ordem unificado. Diz assim: quantas pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. B. As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado autorizadas por lei. Não. C. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. E D. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado criadas para o exercício de atividades típicas do Estado. Vamos começar a responder pela última? Pronto. A última diz assim: são pessoas jurídicas, empresas, são pessoas jurídicas de direito privado, até aí está certo, mas elas são criadas para desenvolver atividades típicas do Estado? Claro que não. Elas podem explorar a atividade econômica. Eu ressaltei isso nos 2 primeiros blocos. Ela pode explorar a atividade econômica e o Estado, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não podem. Eles só podem prestar serviços de interesse da coletividade. Quando for explorar a atividade econômica, e só excepcionalmente eles podem fazer isso, precisam se utilizar das empresas estatais. Então está errada. A C, a mesma coisa se aplica. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público? Errado, são empresas. Então elas têm que ser de direito privado. Logo, esta alternativa está completamente errada. E a B, a mesma coisa. Autarquias são pessoas jurídicas de direito privado? Claro que não. A B diz assim: autarquias são pessoas de direito privado. Elas são de direito público, porque estas sim, elas exploram atividades típicas do Estado. Portanto, o X da questão não pode ser outro. Só pode ser a letra A. E a letra A diz o seguinte, só para a gente cravar o entendimento. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, certinho, criadas por lei. Falamos isso logo no primeiro bloco do programa, quando fizemos o conceito de autarquia. Então, temos aqui o X da questão da segunda pergunta, que é a letra A da prova da OAB. Bom, acho que respondemos e aplicamos na prática tudo o que vimos nos 2 primeiros blocos. E você, eu acho que já conseguiu perceber, a aplicação não é difícil. Pegou aquelas regrinhas, jogou na prova, você vai conseguir responder. Você vai conseguir responder e isso não se limita aos exames da OAB, não. Você aplica isso em sua integralidade para outros concursos públicos. Bom, meus senhores, então me sinto pelo menos com a missão cumprida. Falamos das entidades da administração pública indireta, falamos e respondemos todas as perguntas do público e depois aplicamos na prática aquilo que vimos nos 2 primeiros blocos. Portanto, dou como encerrada aqui a minha participação. Gostaria só de agradecer a todos e desejar uma ótima semana. Espero encontrá-los logo em breve num próximo programa. Muito obrigado.